De um lado, uma das cantoras mais importantes da MPB, conhecida como a Rainha do Samba ou a Marrom para os íntimos, com mais de 30 discos lançados, a maranhense Alcione. Você me vira a cabeça. E do outro lado, fundada em 1980 e liderada por Joe DeMaio e com Eric Adams nos vocais, temos a banda de True Metal, Manowar. E aí, o que esses dois mundos aparentemente tão distantes têm em comum? Fala pessoal, eu sou o Gustavo Maiato, fotógrafo de shows e jornalista musical, e nesse vídeo eu quero comentar sobre essa inusitada semelhança que existe entre esses dois mundos muito distantes, aparentemente distantes, que é o heavy metal e o samba, a MPB ali, mais focado no samba. E eu trouxe esses dois exemplos do Manowar e da Alcione, mas eu poderia trazer alguns outros exemplos aqui também, vocês vão entender ao longo do vídeo onde eu quero chegar. Bom, sem mais delongas, eu já vou adiantar aqui que essa semelhança tem a ver com músicas que falam sobre o culto a essa própria cultura, a própria identidade em que cada um desses movimentos está inserido. Então a gente tem músicas de heavy metal que falam, que cultuam sobre o que é o heavy metal, o que é viver essa cultura. E no samba a gente também tem músicas que falam sobre si mesmo. Então vamos entender um pouco melhor. Bom, começando com o samba, existem muitas músicas que fizeram um grande sucesso ao longo dessas décadas que o samba está aí, que falam sobre o que é ser um sambista, o que é participar ali de uma roda de samba. Então a gente tem, por exemplo, a música do Jair Rodrigues, A Voz do Morro, que exalta o samba como cultura. Dá uma olhada só. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. E da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo com músicas de heavy metal, que também tem essa mesma pegada, que falam sobre como que é ser um metaleiro, um headbanger. Então, por exemplo, o clássico do Saxon, Danny and Leather, fala: descobriu onde assistir sua banda favorita? Você ouve o rádio toda sexta-feira à noite? Frequenta sua loja de discos local? Esses exemplos que eu trouxe aqui reforçam a importância que esses dois grupos culturais distintos, o samba e o heavy metal, a importância que eles dão para músicas que cultuam a si próprio. Esses grupos eles têm que mostrar ao mundo seus próprios valores culturais, e a produção da identidade acontece justamente quando uma pessoa afirma que é metaleiro ou que é sambista. Então faz todo sentido que um grupo de pessoas unidos pela música utilize a própria música para celebrar e cultuar esses elementos que os identificam e os diferem uns dos outros. Então quando a Alcione canta "Para não deixar o samba morrer", no clássico Não Deixa o Samba Morrer, né? Ou quando o Manowar canta que morreria pelo metal na música Die for Metal, eles estão protegendo e projetando esses traços culturais que definem cada um desses estilos de vida. A música Não Deixa o Samba Morrer é um dos clássicos, um dos maiores sucessos de Alcione, lançada no disco de estreia da cantora A Voz do Samba em 1975. Essa música foi escrita pelo Edson Conceição e pelo Aloysio Silva. E essa letra traz outros aspectos disso que a gente está conversando aqui. Por exemplo, tem um outro momento da letra que ela fala que vai entregar o anel de bamba dela só a quem mereça usar. Então é muito comum quando a pessoa é formada em direito que ela ganha aquele anel de direito, de advogado, de doutor. É um símbolo de status ali, então quer dizer que ela está protegendo aquilo, ela só vai entregar esse anel, esse status, esse símbolo a quem mereça usar. Então a quem carregue os mesmos valores que ela. E da mesma forma na música Die for Metal, lançada no disco Gods of War, na verdade é uma bônus do disco, né, de 2007, a letra traz muito sobre esse universo do que é o heavy metal, o que é o sentimento de viver ali, né, de ir aos shows, de vestir a camisa mesmo. Então a letra fala: preciso de metal na minha vida, o cara do lado me passou uma cerveja, toque metal mais alto que o inferno, eles são os mais verdadeiros entre os verdadeiros. Isso de ser o mais verdadeiro entre os verdadeiros é aquele negócio do true, né, da oposição entre o true e o poser. O true é aquela pessoa que está mais identificada ali com aqueles estilos tradicionais de vestimenta, de músicas que são, digamos assim, mais clássicas. E o poser é aquele cara que ainda começou agora, talvez, que só fica de pose, né? Ele tem essa oposição
Então o Manowar ele defende esses traços do true, que seria o verdadeiro, como se tivesse uma maneira certa de você curtir, ouvir e cantar o heavy metal. A gente sabe que não é bem assim, mas enfim, né? Então o Manowar traz para a discussão essa questão do que faz alguém ser reconhecido como metaleiro, como headbanger. E quando a banda afirma esses valores, com esse lifestyle envolvendo cerveja, ouvir música alta, ela está dizendo que isso é a produção da cultura, da identidade do heavy metal. E que quem se afasta disso não pode ser enquadrado da mesma forma. Então, de um lado, a gente tem a Alcione pedindo para o samba não morrer quando ela não estiver mais aqui, e dizendo que ela só vai entregar o anel de bamba para alguém que mereça usar. E do outro lado, a gente tem o Manowar falando que morreria pelo metal e trazendo todos esses valores de cerveja, de música alta, e protegendo como se isso fosse algo verdadeiro. Então cada um à sua maneira, é bem verdade que a Alcione talvez de maneira um pouco mais sutil do que o Manowar, eles estão defendendo esses traços de sua própria cultura. São formas diferentes de exaltar a si próprio e explicar para o mundo qual é a sensação de você estar lá com seus amigos bebendo e ouvindo um Metallica, um Iron Maiden, ou você estar ali numa roda de samba com seus amigos, tocando ali um Nelson Cavaquinho. O Tomás Tadeu de Souza, em seu artigo A Produção Social da Identidade da Diferença, traz alguns pensamentos que contribuem para o que eu estou tentando passar aqui. Segundo ele, é necessário que as pessoas criem laços imaginários que conectam umas às outras. Só assim que as culturas conseguem se estabelecer. As diferentes culturas que estão, por exemplo, num contexto urbano. A gente precisa criar esses laços imaginários. E a música é um instrumento para a gente criar esses laços e desenvolver essa afinidade uns com os outros. É importante lembrar que tanto o samba quanto o heavy metal, eles nasceram como movimentos de contracultura, de estabelecer uma oposição ao que vinha sendo praticado, ou de alguma forma protestar contra alguma insatisfação que esses artistas estavam vivendo no seu dia a dia. O samba foi uma música muito influenciada pela música negra, foi desenvolvida nesse contexto. Então tinha aqueles ritmos africanos que não eram muito bem vistos pela sociedade, então ele já tinha aí essa pegada de ir contra. E o heavy metal, muitos pais e muitas mães aí de adolescentes que viveram nos anos 80 sabem que o heavy metal era visto como algo que iria deturpar a moral dos garotos. Até hoje a gente tem aí alguns pais, algumas mães que torcem o nariz aí quando o filho aparece com uma camisa do Black Sabbath. Então essas músicas que falam sobre os próprios movimentos culturais, elas ganham ainda mais força, no sentido de que elas servem como uma propaganda para quem não conhece o estilo, entender o que se passa ali, como é que é ser um metaleiro, como é que é ser um sambista. Essas músicas elas dizem ali para quem não está inserido como é que é, qual é a sensação. E para quem já está inserido, é uma forma, é um convite de celebrar, de mostrar para o mundo como é que é ser, de mostrar para o mundo um certo orgulho de pertencimento. É um narcisismo, mas bem calibrado, não é algo danoso para si e nem para ninguém que está ao seu redor. Então se você é um metaleiro, ou se você é um sambista, ou se você gosta dos dois, não tem problema. Você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Envia lá naquele grupo de WhatsApp lá da roda de samba, ou aquele grupo lá que gosta de um certo estilo de metal. Enfim, faz esse vídeo ecoar aí. E é isso, galera. Até mais.